Olá, graça e paz. Ótima quinta-feira para você. Hoje já dia 20 de abril de 2023, mais uma quinta-feira com a nossa reunião de oração. Mais uma vez, nosso convite para, se você puder, estar conosco às 20 horas, 8 horas da noite no nosso templo. Nós vamos orar por aqueles motivos que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas também por outros motivos, inclusive por nós mesmos e também meditando na Santa Palavra do Senhor. Hoje aqui, nesse início, eu quero relembrar aqui, inclusive, algo que a gente tem usado nos nossos cultos, também para o nosso tempo de meditação na palavra, de louvor e mesmo de oração. Então, eu estou colocando aqui as duas perguntas do catecismo que nós temos usado, muitos dos domingos, o catecismo para crianças pequenas, mas que tem ensinamentos tão importantes para todas as idades. Então, a pergunta 13 é assim: onde está Deus? E aí a resposta é: Ele está em todos os lugares. Procure ler Jeremias 23, 24, que é um texto onde Deus está dizendo como Ele realmente está em todos os lugares. E aí a alegria, o louvor que podemos render ao nosso Deus, a confiança de que nunca estamos sozinhos, como também o cuidado para agirmos sempre de forma agradável, forma que honre a Ele em todas as circunstâncias. A pergunta 14 é: há quanto tempo Deus existe? A resposta é: Deus sempre existiu. Outro motivo de grande alegria, de grande louvor, e o Salmo 90, versículo 2, é um dos versículos que pode nos ajudar a meditar sobre isso e nos alegrar, porque de eternidade a eternidade, o Senhor nosso Deus, é o único e verdadeiro Deus. Bendiga ao nome do Senhor por isso. Os motivos pelos quais nós vamos suplicar a Deus sempre incluem os nossos governantes, e a gente tem orado pelos secretários municipais da Prefeitura do município de São Paulo, hoje pela Secretaria Municipal de Comunicação, conduzida pelo secretário Marcelo, e também pela Secretaria Municipal de Cultura, que é conduzida pela Aline. Ore pela vida dessas nossas autoridades, pelo trabalho que eles têm feito junto às secretarias, as pessoas que compõem a equipe em cada um desses segmentos e também os benefícios do trabalho deles para a sociedade, para o nosso município. Peça a Deus pela família deles, pela saúde deles e para que eles tenham comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Experimentem e vivam essa intimidade, esse relacionamento com Jesus Cristo, que é possível graças ao sacrifício que Ele mesmo realizou a nosso favor. Nós também temos procurado orar sempre pelos desaparecidos, acompanhando as postagens da divisão de desaparecidos. Hoje vamos orar pela Maria Helena, de Jesus Nascimento. Aqui nós temos os nomes dos pais dela. Ela nasceu em 1954, desapareceu alguns dias atrás, dia 15 de abril de 2023. Então, nós clamarmos a Deus pela vida dela, por informações sobre ela, pelo cuidado também, cada um dos seus familiares, e esperando no Senhor que logo a gente tenha boas notícias a respeito dessa pessoa também, a Maria Helena, tá bom? Outro motivo que a gente sempre tem procurado destacar são os países com perseguição religiosa. Essa é a bandeira da Síria. A Síria é o 12º país que mais persegue aos cristãos na atualidade. E alguns dos motivos que nós vamos destacar hoje são os seguintes: nós agradecemos a Deus, porque apesar dos perigos, cristãos corajosos permanecem certos da fé em Jesus e são sal e luz em suas comunidades. Orar por paz e por estabilidade. Peça que o governo tenha sabedoria para estabilizar a economia e que a taxa de inflação caia. Vamos clamar para que os centros de esperança restaurem a esperança de pessoas cansadas da guerra. Interceda por provisão financeira contínua e que os trabalhadores sejam revitalizados para ajudarem com paixão aqueles que estão em necessidade. Esses são alguns motivos apontados no site da Portas Abertas, que também propõe uma oração que nós, inclusive, temos procurado fazer juntos como igreja. E aí, então, mais uma vez, esse incentivo para que você ore pela igreja perseguida e pela igreja perseguida na Síria. Lembrar também aos irmãos que no mês de junho acontece o Domingo da Igreja Perseguida. Nós queremos estar envolvidos, inclusive, com aqueles recursos que a Portas Abertas já tem separado. Ore por isso também. Nós temos sempre orado pelos missionários, e aqui a gente está destacando, inclusive, a chamada para o curso de treinamento de obreiros, aqueles obreiros que já compõem a equipe da Junta de Missões Nacionais. É um treinamento que vai acontecer na semana que vem. Vamos orar pela organização, pela viagem dos obreiros, pela participação,
nesse encontro e por crescimento da obra missionária no nosso país. Temos orado não só pelos missionários do nosso país, mas também pelos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Quero pedir a você que continue orando pela família Bantim, o trabalho que eles têm realizado lá na África do Sul, como cada uma das necessidades deles. E como a gente já estava procurando fazer, a gente vai intensificar a oração pelos missionários. Então, a cada semana, inclusive lá na nossa reunião presencial, a gente vai orar por diversas famílias missionárias. A ideia é assim, se a gente tiver, por exemplo, 10 pessoas na nossa reunião de oração, nós vamos orar por 10 famílias missionárias. E aí, assim que a gente acabar de orar por todos esses, a gente volta a orar mais e mais vezes. E aí eu quero incentivar você, inclusive, a visualizar o quadro que a gente tem lá no fundo, no nosso templo, para ir conhecendo mais e mais esse trabalho tão importante. Tem o site também da APMT. Então, procure conhecer, se envolver, orar, ofertar, agradecer a Deus, porque a gente tem tido o privilégio de ter missionários na nossa igreja, falando ao nosso coração, de ofertar, de manter contato com os missionários. Ore pela nossa igreja também, cada uma das atividades, cada um dos desafios, cada uma das pessoas que tem nos visitado, cada um dos nossos irmãos que tem passado por provas e dificuldades. E destacando aqui a programação que a gente deve ter nesse próximo sábado, o 6º encontro da melhor idade, o Viva Melhor na Melhor Idade, a partir das 8h30 da manhã. A gente pede a você que ore, que procure se envolver, procure convidar pessoas para estarem presentes. Depois, lá no dia 29, a gente também vai ter uma programação voltada para toda a igreja, sobre saúde bucal. No primeiro sábado de maio, a gente deve ter um momento de evangelização dos seminaristas, o Seminário JMC. Então, vários momentos bem especiais para a gente estar envolvido e sempre clamando a Deus pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e pela própria evangelização no nosso bairro e na nossa região. Tá? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. A gente tem sempre incentivado que você separe um momento para orar por esses motivos. Talvez ir pausando o vídeo e aí assistindo mais uma vez, ou agora já recordando dos motivos que foram compartilhados aqui. Se você tiver a oportunidade de hoje, inclusive, num certo momento, de reunir ou familiares ou amigos, que você pode compartilhar esses motivos e até, então, compartilhar os seus motivos de oração, suas alegrias, suas preocupações e interceder também por aqueles com quem você estiver junto. Faça isso no nome de Jesus e para a glória dele. Deus abençoe e um abraço.